Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, aonde o Senhor tem trabalhado em nosso coração todos os dias, né? A palavra de Deus, ela tem sido revelada a nós através de textos escritos por homens e mulheres de Deus, por homens que temeram ao Senhor, e nós ouvimos aqui testemunhos de grande vitória dentro da palavra. E o Espírito Santo, ele continua manifestando, ele continua fazendo, ele continua trabalhando. Isso depende do nosso coração. Quando o nosso coração está quebrantado, quando há um desejo dentro do nosso coração, há um desejo do Espírito Santo, há um desejo de buscar algo novo de Deus, o Senhor faz. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está escrito no livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 25, que fala a respeito de uma mulher que sofria, uma mulher que padecia, uma mulher que se dispôs de tudo que tinha, se despendeu de tudo que tinha. Diz a Bíblia assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. A palavra de Deus, ela mostra aqui a situação de uma mulher humilhada, uma mulher desamparada, uma mulher doente, uma mulher que já havia com um sofrimento 12 anos padecendo de uma hemorragia que não havia cura. A Bíblia relata muito bem, enfático aqui, que ela havia gastado tudo que ela tinha com médicos. Eu acredito que ela tinha alguns bens e havia vendido esses bens para poder pagar o seu tratamento. E fala que ela ia de mal a pior. Mas quando ela decidiu enfrentar a multidão, enfrentar aquela situação vergonhosa para ela. Porque antigamente as mulheres, quando elas sofriam de uma hemorragia ou sofriam qualquer tipo de coisas consideradas imunda aos olhos dos homens, elas não poderiam sair de casa, muito menos tocar em alguém, porque as pessoas que eram tocadas por elas se tornavam imunda. E a Bíblia fala que ela enfrentou a multidão e ela disse assim: eu vou tocar nas vestes daquele homem que se chama Jesus. Eu vou tocar nas vestes dele. Eu acredito que ela pensou: não posso tocar nele, não posso tocar no corpo dele, não posso tocar nas mãos dele, porque eu o tornarei imundo. Mas ela disse assim: mas se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Tamanha era a fé dessa mulher, tamanha era a vontade dela de vencer, tamanha era a coragem dessa mulher, que enfrentou barreiras, enfrentou algumas vergonhas e algumas situações constrangedoras para ela, mas a sua vontade de vencer a fez perseverar naquele caminho, naquele trajeto. O que eu aprendo aqui com esta mulher, que a Bíblia ainda não relata o nome dela, uma mulher anônima, que o Senhor Jesus parou para ouvir aquela mulher, parou para resolver o problema daquela mulher. Então, eu aprendo que se eu clamar, se eu insistir, se eu for perseverante, se eu enfrentar algumas barreiras, se eu perseverar na oração, perseverar na minha caminhada de fé, na minha busca constante por aquilo que eu quero, eu vou alcançar. Eu vou tocar no Senhor. Toque no Senhor nesse dia. Toque no Senhor. Busque ao Senhor com fé. Enfrente a multidão que te afronta. Enfrente as barreiras que estão ao seu redor. Enfrente aqueles que te dizem que você não deve chegar perto do Mestre. Que você não é ninguém para buscar a Deus. Que você não é ninguém, não é suficiente, porque Deus não vai te ouvir. A palavra de Deus diz que ao tocar em Jesus, Jesus virou-se para a multidão e disse assim: quem me tocou? Alguém me tocou.
Alguém me tocou diferente. E os discípulos diziam para ele: mestre, todo mundo te toca. Né? Às vezes as pessoas dizem assim: mestre, Senhor, todo mundo ora. Será que Deus me ouve? Será que Deus está ouvindo a minha oração? E ali Jesus, ele demonstra que ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o clamor de um a um, porque ele disse assim: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E esse poder que saiu do Senhor Jesus transformou aquela mulher. E ela teve uma cura imediata, uma cura instantânea, uma cura que os médicos não podiam dar para ela, o dinheiro não pôde dar para ela, a situação não dava para ela, mas o Senhor Jesus tinha solução naquele momento para aquela mulher. E eu acredito que aquela mulher saiu dali saltando, confiante, alegre, testemunhando essa vitória. Você que tem buscado ao Senhor, você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, você que tem clamado ao Senhor, toque com fé. Enfrente barreiras, não desista, não deixe de orar. Às vezes as pessoas estão dizendo assim: mas faz tanto tempo que você ore por uma mudança, que você ora por uma mudança de alguma situação. Faz tanto tempo que você ora pela conversão do seu marido, pela conversão dos seus filhos, pela conversão dos seus pais, e nada acontece. Acontece sim. Aqui um exemplo muito real para nós. Uma mulher que sofreu 12 anos, discriminada da sociedade. Na hora certa, no momento oportuno, o Senhor se virou para ela. O Senhor atentou ao clamor daquela mulher e ela alcançou a sua vitória. Ela alcançou a vitória. Não desista. Toque no Senhor com fé. Aproveite hoje, nesse momento, com essa palavra que a Bíblia nos dá, que é o alimento divino, um alimento que vem do céu. Aproveite hoje e toque nas vestes do Senhor. Toque com fé, porque haverá mudança na tua casa, haverá mudança na tua família, haverá mudança no teu lar, porque o Senhor invade aonde você está. O Senhor está aí, olhando para você, olhando para o seu problema. O seu problema é a solução para Jesus Cristo. O seu problema, a sua dificuldade é a vitória na tua vida, porque se Deus dá essa luta na tua vida é para glorificar o nome do Senhor. Nós somos alvo de milagre. Você é um alvo de milagre. Como contaremos um milagre se não há uma causa? Se nós estamos passando por uma causa que precisa de um milagre, creia, toque no Senhor, porque esse problema, essa situação vai glorificar e exaltar o nome do Criador, o nome do Deus que te formou. Toque com fé, toque em nome de Jesus, que você possa ficar com essa palavra hoje e alimentar o teu espírito e não desistir. Vai à frente, Deus é contigo. Um abençoado dia, uma abençoada noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas fique aos pés do Senhor e seja vitorioso e vitoriosa para a glória do Senhor, em nome de Jesus.